A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer muito a Deus pela sua vida, pela sua cooperação e pela sua presença sempre constante aqui conosco. Obrigado, Deus te abençoe. Hoje estudaremos a lição número 4, com o seguinte tema: Jesus, o pão da vida. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Jesus é capaz de multiplicar pães e peixes para a multidão, mas muito mais do que isso, Ele mesmo é o próprio alimento espiritual para o sustento da alma e do espírito do homem. Foi Ele mesmo quem disse: Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Mateus 6,25. Ao longo de todos os tempos, Deus vem sustentando o homem, os animais, a órbita dos planetas, o brilho das estrelas e o movimento das galáxias. O escritor aos Hebreus nos revela que depois de estabelecer a sua criação, Deus continuou sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso diz respeito ao poder infinito de Deus sobre todas as coisas. Nenhum elemento da criação sobrevive por si mesmo. Tanto a vida de um ser unicelular, bem como todo o sistema de células e órgãos que compõem o corpo humano, são sustentados pela energia vivificante que emana de Deus, conforme escreveu Paulo, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se, porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 25 a 28. Lamentavelmente, muitos só estão interessados na provisão material e esquecem-se de que Deus é o autor e o sustentador da própria vida. Ponto de número 1. Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. A multiplicação de pães e peixes. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. João capítulo 6, 1 e 2. O relato de João é impressionante. Jesus deixou Jerusalém outra vez e foi para a Galileia pela terceira vez. A expressão "depois disso" é característica de João e refere-se aos últimos ensinos de Jesus depois da cura do paralítico no tanque de Betesda. Essa estada de Jesus na Galileia foi mais longa, evidentemente por causa da oposição que havia encontrado em Jerusalém. A Bíblia diz: "E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado." João 5, verso 16. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. João 7, verso 1. O milagre. O Evangelho de João relata o impressionante milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, onde Jesus alimentou quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Este é o único milagre que foi mencionado nos 4 evangelhos. João afirma que uma grande multidão seguia Cristo, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Os verbos seguia e operava estão no tempo imperfeito em grego. Eles poderiam ser traduzidos da seguinte forma: a multidão estava continuamente seguindo e Jesus estava continuamente operando milagres. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. João 6,3. Crê-se que o lugar ficava próximo a Betsaida de Júlia, na costa nordeste do mar da Galileia. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: "Onde compraremos pão para estes comerem?" Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. João 6, 5 e 6. A multidão representa o mundo com seus muitos desafios. Como Felipe, muitos estão preocupados com a necessidade financeira.
200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. João 6,7. Outros, como André, mostram a sua insuficiência. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Jesus, porém, manda a todos que se assentem. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. João 6,11. O milagre ocorreu nas mãos de Jesus. Foi ele quem multiplicou os pães e os peixes. Os discípulos tiveram o grande privilégio de distribuí-los. É interessante observar que Jesus olhou para o céu quando deu graças. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão, Mateus 14,19. Com este ato, Jesus estava dizendo que alguém lá em cima se preocupa conosco. A lição prática é clara: toda vez que surge uma necessidade, devemos entregar tudo nas mãos de Jesus e deixar que ele faça o resto. Devemos começar com um pouco que temos. O pequeno lanche do menino foi tão importante quanto o valioso unguento de nardo puro que Maria derramou sobre a cabeça de Jesus. Ponto de número 2. Jesus desafia a fé dos discípulos. E Jesus subiu ao monte. Não sabemos exatamente que monte seria este. Não existe uma designação específica para esta localidade. O que sabemos é que Jesus sempre se utilizava da natureza para se dirigir ao povo com os seus grandes ensinos. Podia ser no templo, à beira-mar, à beira de um poço, num monte, em uma sinagoga ou andando pelo caminho. O mestre estava sempre ensinando a palavra de Deus a todos. Assim percorria Jesus as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém, Lucas 3:22. O desafio para os discípulos. Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram: o lugar é deserto e a hora já está muito adiantada. Despede-os, para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Então eles lhe perguntaram: havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? O Senhor Jesus nos deu a monumental missão de alimentar o mundo com a palavra de Deus. Dai-lhes vós de comer. Fala de uma missão inadiável. Há uma grande fome espiritual neste mundo, e quando não se tem o que comer, come-se lixo. O mundo está comendo o lixo das drogas, do álcool, da luxúria e dos prazeres carnais. Enquanto o mundo passa fome, nós temos o pão que desceu do céu. Precisamos entender que o desafio de pregar o evangelho é inadiável. Dai-lhes vós de comer é também uma missão intransferível. Conta-se uma lenda que quando Jesus voltou ao céu, os anjos lhe perguntaram: Senhor, terminaste a obra que foste fazer na terra? O Senhor respondeu: não, apenas comecei. Então, certamente, o Senhor deixou uma grande organização na terra para levar avante a obra da redenção? O Senhor respondeu: deixei apenas alguns poucos homens. Mas, Senhor, e se eles falharem? Então o Senhor respondeu: eles não podem falhar, não tenho outros. A igreja não pode deixar de cumprir a tarefa de alimentar o mundo com a palavra de Deus. Deus não preparou substitutos para mim e para você. Não podemos transferir essa tarefa para ninguém. Não podemos falhar. Deus não tem outros. Dai-lhes vós de comer é uma missão também urgente. Se demorarmos muito, os famintos perecerão. Em 2 Reis, capítulo 7, temos a história de 4 leprosos que descobriram alimentos no acampamento abandonado dos soldados sírios, enquanto a cidade de Samaria morria de fome. Num dado momento, enquanto eles comiam, lembraram-se dos milhares de famintos e disseram: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nos calamos,
Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciamos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. Eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. Segundo Reis 7, de 9 a 11. Os leprosos salvaram a cidade de morrer de fome. Eles entenderam que não podiam ficar calados. Nós também temos que entender a mesma coisa. O mundo está com fome, e se nós calarmos, eles morrerão na sua necessidade. Dai-lhes voz de comer é uma missão permanente, porque não podemos parar de pregar, porque nascem cerca de 270 mil pessoas por dia no mundo. Nasce de 3 em 3 anos uma nova Rússia, de 12 em 12 anos uma nova China. Não podemos parar de pregar porque a grande fila de pessoas sem Cristo estende-se por 1.150.000 quilômetros, passa ao redor da Terra 38 vezes e cresce 32 quilômetros por dia. Morrem mais de 60 milhões de pessoas por ano ao redor do mundo, e a maioria dessas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. A necessidade de pregar o Evangelho se renova a cada geração. Dai-lhes voz de comer é uma missão global. O pecado trouxe falência total para a humanidade inteira, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. O ser humano necessita de educação, mas esta não é a sua maior necessidade. O ser humano necessita de conforto, mas esta também não é a sua principal necessidade. O ser humano está morto em delitos e pecados, e a sua maior necessidade é o milagre da salvação. Somente o pão vivo que desceu do céu pode preencher esta necessidade. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Jesus cumpriu fielmente o propósito do Pai, preenchendo todas as exigências da sua justiça. Sua morte na cruz teve o efeito substitutivo e expiador, uma lição de provisão. E todos comeram e ficaram fartos, Marcos 6,42. Para cumprirmos a missão de alimentar o mundo, precisamos contar com os milagres do Senhor. O Senhor, porém, já nos prometeu que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Temos que crer na provisão de Deus para suprir as necessidades deste mundo. Paulo disse: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Paulo também disse: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Ponto de número 3. Jesus, o pão que desceu do céu. Qual é o real interesse da multidão? Logo após o milagre da multiplicação, a multidão queria fazer Jesus rei. Porém, Jesus sabia que essa atitude era carnal, não tinha nenhum sinal de arrependimento ou conversão, e diante disso, retirou-se sozinho para o monte. No dia seguinte, encontrou novamente com a multidão na região de Cafarnaum, conforme indicado em João, capítulo 6, versos 22 e 26. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara. Ele disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. João 6, 26 e 27. O Senhor sabia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejava um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar.
A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. Jesus compreende as necessidades humanas, mas ele sabe que além dos milagres na área da provisão material, o ser humano precisa do milagre do novo nascimento, da transformação moral e espiritual que os torna, que os faz filhos de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4:4. O pão do céu. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6:30-33. A multidão continuou pedindo a Jesus que lhe dessem mais sinais. Paulo escreveu, os judeus pedem sinais, 1 aos Coríntios 1:22. Os rabinos ensinavam que quando o Messias viesse, repetiria o milagre do maná. Se Jesus havia de fato sido enviado por Deus, pensavam eles, então deveria fazer o maná descer do céu. Em sua resposta, Jesus procurou conduzir o povo a uma compreensão mais profunda da verdade. O maná não fora dado por Moisés, mas por Deus. Além disso, Deus havia dado o maná no passado, mas agora dava o verdadeiro pão da vida na pessoa de Jesus Cristo. O acontecimento histórico encontrava-se encerrado, mas a experiência espiritual continuava no presente. Jesus fala sobre descer do céu 7 vezes. Isto perturbava os líderes religiosos, porque indicava sua divindade. No versículo 35, Jesus fala abertamente sobre a sua missão e sobre a sua identidade. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Diante dessa declaração, os judeus contestaram dizendo que eles conheciam os seus pais humanos. Como, pois, ele poderia ser o pão do céu? Murmuravam, pois, dele os judeus porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? João 6:41-42. Jesus anulou essas objeções, falando de sua profunda relação com o Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, que este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, João 6:44-48. Jesus encerrou essa parte da mensagem falando de sua carne, termo usado 7 vezes nesse diálogo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? João 6:51-52. O que é comer o pão? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. João 6:53-56. Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Porém, se analisarmos cuidadosamente, veremos que as duas analogias querem dizer a mesma coisa. Jesus está falando do ato de crer e permanecer nele por meio de sua palavra. As mensagens de Jesus registradas no Evangelho de João são repletas de simbolismo e imagens. Tanto o pão quanto a carne refere-se à doação de sua vida por nós. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11.
Por não entenderem isto, os líderes religiosos judeus ficaram escandalizados com seu ensino e muitos discípulos deixaram de segui-lo. No final do discurso, Jesus esclarece que tudo se resume em crer nele e em receber as suas palavras. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, João 6,63. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, João 5,24. Quando Jesus perguntou aos 12 apóstolos se também planejavam abandoná-lo, Pedro demonstrou que compreendia perfeitamente a analogia ao dizer as seguintes palavras: Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, João 6, 68 e 69. Vamos para a conclusão. Vimos que Jesus é o pão da vida. Somente as suas palavras satisfazem a fome da alma e dá a vida eterna. Dar a sua carne refere-se ao seu sacrifício por nós na cruz. O seu corpo humano foi entregue como oferta pelo pecado e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, Filipenses 2,8. Comer a sua carne e beber o seu sangue é o mesmo que crer em todo o processo que culminou com sua morte na cruz. A analogia até hoje não é bem compreendida. Muitos acham que a pregação de Jesus foi chocante, porém não existe nada mais chocante do que a morte na cruz. Era considerada como loucura e escândalo. Paulo disse: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, 1 Coríntios 1:23. Para os que creem, porém, a palavra da cruz é o poder de Deus, 1 Coríntios 1:18. Vamos terminar por aqui, lembrando então que toda esta mensagem se resume em crer na mensagem da cruz, em receber Jesus Cristo como Salvador pessoal, como Deus e Senhor da vida. Terminamos convidando você para estar no próximo estudo da Palavra de Deus. Até a próxima semana, que Deus te abençoe. Se Deus nos permitir, voltaremos para meditar nestes ricos ensinos da Palavra de Deus. Fiquem todos na presença do Senhor. Vamos orar para o término. Querido Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti, em gratidão e louvor, pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre a igreja do Senhor na terra, sobre a vida de todos os nossos queridos irmãos, nossos queridos ouvintes, todos os nossos amigos, líderes, pregadores, pessoas simples, trabalhadores, donas de casa, crianças, que o Senhor possa encher o coração de todas estas pessoas com a Tua palavra, com este pão vivo que desceu do céu, abastecendo, Senhor, o coração, abastecendo a alma, dando paz, dando tranquilidade e segurança a todos. Oramos a Ti em nome de Jesus, te louvando e te agradecendo hoje e sempre, e todos podem dizer comigo, amém e amém.